Um casal está planejando comprar um apartamento de 2 quartos num bairro é, é, de uma cidade e construir 5 bairro desejado. Pessoal, deu uma travadinha aqui agora, porque eu tirei o cabo aqui do tablet, tá? Eu tirei o cabo aqui do tablet, por isso que deu uma mini travadinha, tudo bem? Um casal está planejando comprar um apartamento de 2 quartos num bairro de uma cidade, consultou a página de corretores de imóveis e cotando 105 apartamentos. De 2 quartos à venda no bairro desejado. Eles usaram um aplicativo da corretora para gerar a distribuição dos preços do conjunto de imóveis selecionados. Então, basicamente, a história agora é a seguinte: a gente tem um casal, eles vão comprar apartamento, e aí eles botaram uma. É, essa eu não entendi. Relaxa que agora você vai entender. Agora você vai entender. Olha, a venda dos apartamentos dessa lista é em R$ 1.000, nos qual a faixa de preços são 300 a 400, 400 a 500. Galera, só um adendo. Como que a gente lê esse sinal? Por exemplo, esse sinal aqui do 300 significa que o 300 não está incluso. Agora, se tivesse assim, o 300 está incluso, tá? Assim, o 300 também não está incluso. Por exemplo, se fosse assim, 300, 400, não está incluso, tá? Então, ó, assim, o 300 não conta, tá? Beleza? Agora, olha só, isso aqui é entre 300 e 400. Show? Só que o 300 não inclui. A mesma corretora anuncia que 50% dos apartamentos de 2 quartos nesse bairro tem preço de venda inferior a R$ 550.000. No entanto, o Cajal achou essa informação que não era compatível com o gráfico. Achou que essa informação não era compatível com o gráfico, tá? Olha só. Com base no gráfico obtido, o menor preço P em R$ 1.000, pela qual pelo menos 50% dos apartamentos apresenta preço inferior a P, é. Então, a gente tem que pegar qual é a metade dos apartamentos e ver qual o preço que eles têm, né? José, na questão anterior, dá para fazer o 519 para 100 e 236 para X? Cara, aí tu não acharia muito bem, não seria legal, entendeu? Que, por exemplo, tu acharia o 236 é 50%, só que não é a ideia que tu quer achar, entendeu? Sacou? Tu ia achar o desconto, tu não quer achar o desconto, tu quer achar o aumento, sacou? Foi? Beleza. Agora, olha só, a não ser que você, pô, saiba que, pô, se o desconto é esse, o aumento vai ser esse, aí tudo bem. Mas eu prefiro fazer o 236 sendo 100. Mas é a mesma coisa, é a mesma coisa. A única coisa é que na outra parte você acha o desconto. Show? Nada, Filipão. Tamo junto, cara. Gente, presta atenção. Ó, aqui. Então, a gente tem que achar onde que 50% dos apartamentos tem preço inferior a qual, né? Vamos lá. Aqui tem quantos apartamentos? Aqui tem 5. Aqui tem quantos apartamentos? Aqui tem 10, né? Porque o gráfico vai até 10, ó. Aqui tem quantos apartamentos? Aqui tem 5. Aqui tem quantos? Aqui tem 15. Aqui tem quantos? Aqui tem 20. Aqui tem quantos? Aqui tem 15. Beleza. Metade é quanto? Olha, ele falou aqui, pessoal, que são 105 apartamentos. Então, é 105 apartamentos dividido por 2, que vai dar 52,5. Só que não tem como ter um apartamento de 52,5, então arredondo isso aqui para 53, né? Beleza. Agora, onde está o apartamento 53? Olha, aqui foram 5, aqui foram 10, aqui foram 5. Então aqui foram 20 apartamentos no total, né? Mais 15 foram 35 apartamentos. Mais 20 foram 55. Então, o apartamento onde a gente tem o apartamento sendo a mediana, a metade, ele está exatamente entre esse intervalo aqui. Consegue entender isso, pessoal? Sim ou não? Sim ou não? Então, pela lógica, né, a gente tem que ter um preço inferior a R$ 800, 800 mil reais, para a gente ter um apartamento, né, de pelo menos 50%. Então, letra C, o gabarito. E essa era a questão, essa era a forma que o INEP queria que você resolvesse. Tudo bem? Essa é a forma que o elaborador da questão pensou. Pensou assim, beleza, então o apartamento 53 vai estar entre 800 e 700. Então, se ele for menor do que 800, então, beleza, metade dos apartamentos vai ter um preço inferior a 800. Vocês entenderam, gente? Sim ou não? Por exemplo, o apartamento número 53, ele tiver um preço de 760 mil, então todo mundo menor do que 800 vai ter um preço menor do que 760 mil. Porque aqui, ó, foi metade. Todo mundo atrás da metade, beleza? Vai ter um preço menor. Show? Agora, qual é o problema dessa questão? Não, vou repetir então. O que que ele quer, pessoal? O que que ele quer? Fala bem devagar para vocês entenderem. Ele quer um menor preço P, para a qual pelo menos 50% dos apartamentos apresentam preço inferior a P. Como assim? Ele quer
é basicamente o menor preço em que metade dos apartamentos apresentam um preço menor do que esse. Então, por exemplo, se eu tiver um apartamento de 300 mil, 20 mil, 32 mil, um apartamento de 400 mil, um apartamento de 500 mil, beleza. Olha, qual é o preço em que metade dos apartamentos é inferior a ele? A gente tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos botar mais um termo? Vamos botar mais um termo? Vamos botar mais um termo. Vamos lá. Mas, ó, dá para fazer aqui mesmo. Qual é o preço em que metade dos apartamentos está atrás, né, do preço, né? Qual o preço em que metade dos apartamentos é? Ó, 332 mil. 332 mil, metade dos apartamentos tem preço inferior a 332 mil. É basicamente isso, tá? Metade dos apartamentos tem preço inferior a 332 mil. Só isso. Então, a gente tem aqui, ó, 6 termos. 6 termos. Metade são 3 termos. O preço em que, pelo menos, 50% dos apartamentos apresentam preço inferior a esse é 332 mil nessa ótica. Conseguiu entender agora, gente? Eu tenho que achar o preço em que metade dos apartamentos tem um preço menor que o dele. Show? Então, 332 mil, metade dos apartamentos tem um preço menor do que ele. Então, ele seria a resposta se fosse uma sequência dessa forma. Foi? Então, aqui, ó, eu vi que aqui nós temos 5 apartamentos, nós temos 10 apartamentos, 5 apartamentos, 15 apartamentos. Então, no total, só aqui já foram 35 apartamentos. Só que tem 20 apartamentos no meio desse intervalo. Então, a gente vai ter apartamentos 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, até o 55. E o 53, ele está nesse intervalo. Então, por exemplo, se o apartamento 53 é valer 750 mil, eu tenho certeza que todo mundo atrás de 53 vale ou 50 mil ou menor do que 50 mil, do que 750 mil. Entenderam? É essa a ideia. Só que, o que tem de errado nessa questão? Essa questão deveria ser sendo anulada, tá? Por que essa questão deveria ter sido anulada? Porque a gente está trabalhando com um intervalo de 700 a 800, onde o 800 ele é incluso, entende? Então, e se todos os 20 apartamentos nesse intervalo valessem R$800? E aí? Olha só, 50% dos apartamentos apresentam preço inferior a 800? Não. Porque os 20 apartamentos podem valer 800, entendeu? Porque o 800 está incluso no intervalo, olha só, está incluso. Então os 20 podem valer 800. Por isso que não era para ser a letra C o gabarito, mas sim a letra D, a resposta C. Entendeu? Só que essa questão, ela foi exatamente muito mal elaborada, muito mal elaborada. Tá errado. Tá errado. Beleza? Entenderam, pessoal? Foi? Agora, se ele bota apresenta preço inferior ou igual a P, aí tá certo. Aí tá certo.